A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o pastor Neemias, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo em Bela Vista de Goiás, juntamente com meu pai, o pastor Estevão, com meu irmão, o pastor Esdras, e foi-me dado o encargo de estar compartilhando com vocês nos próximos 3 dias o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Efésios. Paulo nos ensina muito nesta carta aos Efésios. E eu quero que você abra o seu coração neste momento, eu quero que você atente para a palavra de Deus neste momento, porque o Espírito Santo quer falar algo maravilhoso aos nossos corações. O capítulo 4 de Efésios, Paulo, ele nos ensina sobre a caminhada digna. Deus, ele sempre une doutrina com prática, ensinamentos e os resultados práticos dos ensinamentos. Em Efésios 1:3, ele nos falou das riquezas da sua graça e das riquezas da sua glória por meio de Jesus Cristo. Agora ele nos exorta a vivermos de uma maneira digna neste mundo. E no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala sobre a unidade do Espírito. Deus realizou uma unidade maravilhosa que os crentes têm a responsabilidade de manter na experiência. Primeiro, pois, como geralmente acontece na epístola de Paulo, esta exortação está sendo feita com base nos ensinamentos que a precedem. O prisioneiro no Senhor, isto é, o prisioneiro por amor do Senhor, rogo-vos. Esta palavra, que no original se encontra realmente no começo para maior ênfase, é uma súplica, um encorajamento. Deus, é claro, tem o direito de ordenar e exigir, mas ele, em lugar disso, roga, suplica, porque ele quer um serviço prestado por submissão de boa vontade. Olha só como que ele fala: que andeis de modo digno. A palavra andeis tem sido usada muitas vezes nas Escrituras em relação à nossa conduta, nosso comportamento, nosso modo de vida, de modo digno. Não para que mereçamos o que Deus fez, mas para andarmos de modo condizente com o que Ele fez por nós. Não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Antes, somos exortados a vivermos uma vida cristã porque somos cristãos, para que as nossas vidas estejam de acordo com a nossa posição em Cristo. Ele usa uma outra palavra aqui, a palavra vocação. Nossa vocação está descrita como uma vocação celeste e santa. No versículo de número 2, ele fala sobre humildade, ele fala sobre mansidão, ele fala sobre longanimidade. E essas virtudes só podem ser produzidas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Essas virtudes são totalmente estranhas à carne e desafortunadamente raras na vida de muitos cristãos. Humildade implica na ideia de simplicidade. Mansidão significa gentileza. Longanimidade é a conservação de uma atitude tranquila diante da adversidade e da perseguição. No versículo 3 ele diz: esforçando-nos diligentemente por preservar. Deus sabia que isso não seria sempre possível, porque uma pessoa sozinha não pode manter a união. Eu quero que você observe que Paulo não exige que o cristão faça a unidade, pois só Deus pode criar o laço, mas é responsabilidade nossa, do crente em Cristo Jesus, o esforço de resguardá-lo. Esta é a unidade do Espírito, assim diz a palavra, isto é, a unidade que foi moldada pelo próprio Espírito Santo. E o seu laço ou ligamento é de paz. No versículo de número 4 ele fala somente um corpo. O organismo composto do Senhor Jesus Cristo na qualidade de cabeça
é de todos os crentes nele. É a nova criação, o corpo mencionado antes na epístola, ou seja, no capítulo 1, versículo 23 do livro que nós estamos estudando. Somente um Espírito. O Espírito Santo é a vida que impregna cada parte do nosso corpo, do corpo de Cristo. No versículo de número 5 ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós podemos observar a ênfase que foi dada à unidade em todo esse trecho. O batismo é, sem dúvida, o batismo no Espírito Santo. O ministério do Espírito pelo qual fomos colocados no corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. No versículo 6, ele fala sobre as 3 pessoas da divindade. As 3 pessoas que são mencionadas neste versículo na ordem inversa da que geralmente é dada. Somente um Espírito, um só Senhor, isto é, o Senhor Jesus, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos. Nós temos aqui um relacionamento triplo de um só Deus e Pai com todos os que são seus. Ele é sobre todos. Isto expressa a sua soberania, isso expressa a sua transcendência. Ele age por meio de todos, expressando a presença animadora e controladora desse um só Deus e Pai. Ele segue dizendo: e está em todos. Esta é a constante habitação dele em seu povo, através do Espírito Santo. Todas as pessoas do Deus triuno, segundo diversas passagens da Escritura, habitam o crente, porque nós estamos em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Ele fala também, no versículo 7 em diante, sobre o dom de Cristo. O Senhor que subiu ao céu deu dons à sua igreja para edificá-la. No versículo 7 ele fala: a cada um de nós. Isto se limita aos crentes nele. A graça foi concedida. Não a graça salvadora, mas a graça como um dom concedido aos crentes, favor de Deus, imerecido e irrecompensável. Ele segue dizendo: segundo a proporção, uma medida que é imensurável. No versículo de número 8 ele diz: por isso diz. A citação é do Salmo 68, versículo 18. A conexão não está bastante clara, mas diz que o Senhor Jesus, na sua ascensão, levou cativo o cativeiro, isto é, ele capturou aquilo que nos tinha capturado e anulou o seu poder, ou seja, ele capturou Satanás. Satanás tinha nos capturado. Jesus veio e capturou Satanás. E agora ele anulou o seu poder sobre as nossas vidas. Confia em mim, confie na palavra de Deus. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ele foi aniquilado pelo nosso Senhor Jesus. E ele segue, o apóstolo Paulo segue dizendo: e concedeu dons. Em algumas passagens das Escrituras menciona-se dons que o Senhor deu a algumas pessoas. Por exemplo, 1 Coríntios 12. Aqui os dons são aquelas pessoas com diversas capacidades, as quais ele deu à igreja. No versículo 9, o apóstolo, comentando a citação, menciona que o Senhor Jesus desceu primeiro, antes de subir. Alguns aceitam isso como uma referência feita à morte de Cristo e à sua assim chamada visita ao Hades. Parece mais provável, entretanto, que é simplesmente uma referência à sua vinda do céu. Ele desceu às regiões inferiores da terra, genitivo de aposição. Nós podemos ver isso no livro de João, capítulo 3, versículo 13.
No versículo de número 10 ele fala, acima de todos os céus. No versículo 11 ele fala, e ele mesmo concedeu uns. Os diversos tipos mencionados são dons de Cristo à igreja. E aí ele fala sobre apóstolos. Foi um ofício especial nos primórdios da igreja. Os apóstolos não tiveram sucessores, executaram uma obra única para o Senhor Jesus. Depois ele fala sobre os profetas. O profeta era um porta-voz de Deus. Conforme geralmente usado nas Escrituras, esse termo se refere a alguém que recebeu uma revelação direta, a qual deve ser transmitida a nós homens. E no sentido mais restrito do termo, este ofício foi também temporário na igreja, pois não houve mais profetas no sentido técnico depois de completado o Novo Testamento. Ele fala também sobre evangelistas, aqueles que proclamam as boas novas, aqueles que pregam o evangelho. Ele fala também sobre pastores e mestres. Esses dois termos estão juntos. A primeira palavra significa aquele que cuida das ovelhas. Aqueles que são pastores do rebanho também são doutores, professores. O verdadeiro pastor deve proceder em um ministério de pregação expositiva da palavra de Deus. No versículo de número 12, ele fala sobre ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Esses dons foram dados por Deus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, isto é do interesse de todos nós, de todos os santos em Cristo Jesus, não de alguns poucos líderes apenas, executar a obra do ministério. Os líderes têm o propósito de aperfeiçoar ou equipar os crentes na execução desta obra. Às vezes o pastor acha que temporariamente é mais fácil ele mesmo fazer a obra do que treinar outros para fazê-la. Mas a sua tarefa, pastor, é treinar obreiros. E a longo prazo seu ministério será mais eficiente se o fizer assim. A unidade da fé e do conhecimento. A unidade dos crentes em Cristo tende para uma unidade na fé e no conhecimento. A fé em si mesma já é uma porção limitada da verdade. Ao considerarmos isso, somos consequentemente unidos uns aos outros. No versículo 14 ele fala, para que não sejamos como meninos, literalmente criancinhas, levados ao redor, levados pelo vento, o qual foi usado aqui de modo figurado, naturalmente, vento de doutrinas. Pela artimanha dos homens, ele continua dizendo. A palavra que foi traduzida para artimanha significa originalmente jogo de dados. Passou então a significar trapaça de todo tipo por causa das muitas trapaças usadas para se roubar no jogo de dados. A única maneira de estarmos mantos para perceber o erro é pelo conhecimento da verdade. Por isso devemos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a maturidade cristã. No versículo 15 ele diz, seguindo a verdade em amor. É possível seguir a verdade e não fazê-lo em amor? Literalmente apegando-se à verdade. Cresçamos em tudo naquele. Deus quer que sejamos maduros ou adultos. Temos uma cabeça absolutamente perfeita, o próprio Cristo. No versículo 16, observa a perfeição do corpo. Como o corpo humano foi intrinsecamente ajustado. Por isso, é uma ilustração adequada do corpo de Cristo. Houve quem dissesse que nem todos podem ser os membros maiores, mas as juntas também são muito importantes. Todas as partes trabalham juntas. 1 Coríntios 12 e Romanos 12 nos ensina isso claramente.
Versículo 17, ele fala sobre a caminhada diferente. As Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, enfatizam que o povo de Deus tem que ser diferente do povo do mundo. Ele fala também sobre o despojar do velho e revestir-se do novo. A vida cristã é comparada com o tirar de uma roupa para vestir outra. Não é uma referência à nossa posição em Cristo, mas à nossa experiência. É possível ser um novo homem em Cristo Jesus e continuar vivendo como o velho homem? Claro que não. Isto é continuar usando a roupa do velho homem. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o velho homem já não serve mais para você. O velho homem já não serve mais para mim. Temos que tomar um cuidado, porque este velho homem está ao nosso lado. Este velho homem quer reviver dentro de nós, principalmente nos momentos de ansiedade, nos momentos de dificuldade. Às vezes esse velho homem ele quer reviver dentro de nós. Mas aí é onde nós temos que lembrar do que o apóstolo Paulo nos ensina e lembrarmos que este velho homem não tem mais lugar nas nossas vidas. Agora é um novo homem vivendo em Cristo, é uma nova criatura vivendo em Cristo. E ele segue dizendo: e vos renoveis, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26 ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que maravilha. Ele segue dizendo no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu quero orar com você neste momento. Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelo ar que eu respiro, pelos dons que me destes, pelo relacionamento que possibilita que eu cresça a cada dia, por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo o que sou e o que possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Senhor, eu te peço por cada irmão, cada irmã que nos acompanhou neste livro de Efésios no capítulo 4. Visita cada um neste momento através do Teu Espírito Santo. Pessoas que podem ter tido um dia de aflição, uma noite de aflição, mas com que a Tua palavra venha de encontro a essas vidas. Abençoa cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.